Olá, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a oficina de astronomia número 494, onde nós vamos falar sobre luzes fantasmagóricas. Será que são fenômenos naturais ou alguma coisa a mais? Mas antes vamos às nossas tradicionais mensagens. O comando do estúdio ao cuidado do nosso capitão Kirk, Tiago Basso. Aliás, o responsável pelo canal Livro Leve e Solto, lá no YouTube, canal de crítica literária que está indo de vento em popa. Confiram porque vale a pena. Nós temos também aqui a vaquinha do nosso colega Rodrigo Moura Visoni, lá do Rio de Janeiro. Vaquinha.com.br, vaquinha é com K, conta número 675869. 675869, repetindo, para levantamento de fundos para viabilizar o lançamento do novo livro do Rodrigo, Os Balões de Augusto Severo. O que mais, meu diretor? Nunca é demais lembrar, a rede Ômega Centauri agora possui um endereço de Pix, uma chave Pix, universoastronomia22@gmail.com. Através dela você pode colaborar com a nossa rede, os nossos projetos educacionais, comprar as nossas publicações, fazer assinaturas, etc. Portal Ciência e Cosmos, lá no site da rede, redeomegacentauri.org, está com conteúdos exclusivos para assinantes. Pagando apenas R$ 49,90 por ano, você recebe conteúdos novos praticamente em todas as semanas. São mais de 8 colunas diferentes, tratando temas atuais de astronomia e ciências correlatas e também fatos históricos ligados à ciência. Portal Ciência e Cosmos, agora com conteúdos exclusivos no site da rede Ômega Centauri. O que temos mais aqui? O planetário móvel da rede já está frequentando escolas e a próxima pode ser a sua. Para mais informações, mande um e-mail para kcproduções1992@gmail.com. E é isso, meu diretor? Não, eu esqueci. Eu esqueci. A rede Ômega Centauri lançou em abril a sua primeira videossérie original intitulada Astrosociologia, a existência de extraterrestres e o futuro da humanidade. O que será que uma coisa tem a ver com a outra? Para você descobrir, tem que adquirir esta videossérie original da rede Ômega Centauri. E agora o preço está com 60% de desconto. Eu ouvi bem, meu diretor, 60% de desconto, apenas R$ 39,90 e você pode pagar com a chave Pix da rede Ômega Centauri. Deve estar aparecendo aí o QR Code na tela, o endereço para você acessar e adquirir esta série de vídeos que possui 12 episódios. Produção original da rede Ômega Centauri, Astrosociologia, apenas R$ 39,90. Uma série feita em linguagem bem acessível para quem não é especialista, obviamente. Muito bem. Claro. Eu não posso deixar de lembrar do Anuário Astronômico Catarinense 2023. É a 9ª edição anual desta obra, que é redigida e preparada pelo nosso colega, professor Alexandre Amorim, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas
José Brasilício de Souza, em Florianópolis, Santa Catarina. Aqui você encontra simplesmente tudo o que está acontecendo no céu neste ano de 2023. São textos, tabelas, mapas, dicas e crônicas, inclusive de interesse histórico. O Anuário Astronômico Catarinense é uma obra indispensável para aqueles que têm interesse pelas coisas do céu. Nós recomendamos. Como é que faz para adquirir? Mande um e-mail para costeira1@yahoo.com. Costeira1, algarismo 1@yahoo.com. Eu garanto e vale a pena. Bem, o nosso assunto de hoje é um assunto muito controvertido, onde nós vamos abordar algumas das chamadas luzes fantasmagóricas ou luzes misteriosas, que aparecem em determinadas regiões do nosso planeta e que são frequentemente mal interpretadas, ou como manifestações de fenômenos ufológicos, aquela história, né, de discos voadores, seres extraterrestres, etc., ou então como manifestações de fenômenos supostamente paranormais. Mas o que haverá de verdade por trás disso? Nós vamos, em primeiro lugar, observar que essas luzes, com muita frequência, elas aparecem em regiões montanhosas, regiões de relevo acidentado, ou então em vales entre montanhas. E aqui nós vamos especificamente abordar 3 casos que são muito famosos. As chamadas luzes de Marfa, lá no estado norte-americano do Texas. As luzes da Montanha Brown, também nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte. E o famoso Vale dos Ufos, que fica em Resdalen, no interior da Noruega. E depois vamos falar alguma coisinha também sobre as nossas terras tupiniquins, né? A Chapada Diamantina, por exemplo, e até aqui sobre o nosso estado do Rio Grande do Sul. Não vamos esgotar o assunto, evidentemente, mas vamos fazer um rápido review dessas misteriosas luzes. Começando pelas luzes de Marfa. Marfa é uma pequena cidade na parte oeste do estado do Texas, onde essas luzes aparecem no deserto. O primeiro relatório de observação dessas luzes data de 1833. Um criador de gado chamado Robert Ellison estava conduzindo seu rebanho, já era de noite, já era escuro, e observou uma pequena luz flamejante muito distante. Ele pensou que se tratava de um acampamento indígena ali no meio do deserto e não se importou. Mais tarde ele ficou sabendo de relatos semelhantes feitos por outros habitantes daquela localidade, mais especificamente Mitchell Flat, que é um ponto próximo da cidade de Marfa. E na atualidade, o local favorito para o avistamento dessas luzes é uma espécie de mirante que foi construído às margens da rodovia 90, cerca de 9 milhas mais a leste da cidadezinha de Marfa. Se não me engano, nós tínhamos um mapa aqui, ó. Temos um mapa aqui. Isso fica quase na fronteira com o México. Aqui está a fronteira, né? A cidade de Marfa fica localizada aqui. Essa aqui é a rodovia 90 e esse é o ponto que foi construído pelas autoridades municipais de Marfa para que os turistas possam visualizar essas luzes supostamente misteriosas. Elas aparecem nessa área aqui no meio do deserto, que fica próxima da cidadezinha de Presídio, que é uma pequena cidade praticamente na fronteira com o México. Tem aqui uma outra rodovia, a rodovia 67, né, que passa
conectando basicamente Presídio com Marfa, tá? E essa rodovia, inclusive, tem um papel importante no fenômeno das luzes de Marfa, como nós vamos ver em seguida. Qual é o aspecto clássico dessas luzes que aparecem lá naquela região? Elas são frequentemente descritas como bolas de luz, que podem aparecer estacionárias, apagando e acendendo, com intensidades que variam desde o limite da percepção do olho humano até luzes extremamente brilhantes, descritas talvez um tanto exageradamente como cegantes, luzes muito intensas. Tá? E elas podem, inclusive, uma determinada luz pode se dividir em mais de uma, e às vezes duas ou mais luzes podem se fundir em uma única luz. Então, esse é o comportamento dinâmico dessas luzes de Marfa. Em geral, elas são de cores amarelo, laranja, mas mais raramente aparecem luzes verdes, azuis e vermelhas, inclusive. Elas costumam voar acima da vegetação do deserto, mas sempre abaixo dos morros e das formações rochosas com forma de mesas, né, dos planaltos que se vê no fundo daquela paisagem. Tá? Aqui nós temos uma imagem, né, que aparece melhor agora no slide, inclusive, que está aparecendo na tela, onde nós temos aqui luzes reconhecidamente identificadas, né, luzes que não são misteriosas, ou luzes de antenas de sinalização, ou luzes de construções, de moradias distantes, etc. E aqui nós temos 3 exemplos, indicados ali pelas flechinhas, de luzes alaranjadas, que são as luzes de Marfa. Devo ter mais algumas imagens aqui. Essas aqui já são mais brilhantes, né, visíveis sobre a região do deserto, mas abaixo da linha de morros que forma o fundo do panorama. Aqui tem um close, provavelmente uma imagem obtida com auxílio de uma teleobjetiva ou com a ajuda de um telescópio. Aqui temos uma outra visão panorâmica onde tem vários... aqui tem uma nuvem de tempestade produzindo atividade elétrica. Aqui tem um clarão de poluição luminosa de uma cidadezinha chamada Terlingua, que fica lá no estado do Texas. Aqui a luzinha vermelha de sinalização do topo de uma antena. E aqui nós temos algumas luzinhas pequenas, rentes da linha do horizonte, que são autênticas luzes de Marfa. Tá? Aqui tem uma outra imagem, né, uma luz vista contra o paredão das montanhas. O que poderia ser isso aí? Existe um livro que foi publicado por um engenheiro aeronáutico aposentado, James Bunnell. Esse livro, inclusive, está disponível lá na Amazon.com. Chama-se Caçando as Luzes de Marfa. É uma das melhores obras que contam não só a história, mas também a evolução desse fenômeno. Nesse livro, o autor lista 34 aparições das luzes de Marfa entre os anos de 1945 e 2008. E ele propõe que essas luzes sejam produzidas por um fenômeno físico conhecido como efeito piezoelétrico, onde cristais, materiais cerâmicos ou determinados minerais, quando submetidos a grandes pressões, produzem descargas elétricas, produzem faíscas. Tá? Então ele especula que a origem do fenômeno das luzes de Marfa possa estar relacionada a um efeito piezoelétrico em rochas daquela região. Mas não é a única teoria. Essa imagem aqui foi tirada do livro dele, uma das imagens que tem no livro dele, né, que mostra a evolução de uma dessas luzes, fotografada com uma sequência de tempos. Mas não é a única explicação, existem outras. Por exemplo, a de que as luzes seriam devidas a miragens devidas a inversões térmicas frequentes naquela região. Essa hipótese foi sugerida por um pesquisador chamado Brian Dunning e é também uma hipótese bastante razoável. Temos a hipótese dos gases associados a pântanos, regiões pantanosas.
Normalmente são o metano, o CH4, e a fosfina, PH3, né? As substâncias mais comuns liberadas em regiões pantanosas, que entram facilmente em combustão espontânea na presença do ar atmosférico. Mas aí nós devemos chamar a atenção para o fato de que a região das Luzes de Marfa é uma região desértica, portanto nós não temos pântanos ali. Temos, entretanto, reservas de petróleo e gás natural no subsolo daquela região. E isso poderia ser, por exemplo, uma fonte de metano. Tá? Então não dá para descartar também a hipótese de gás dos pântanos. Em 2003 foram instaladas algumas estações de monitoramento automático equipadas com câmeras para vigiar a ocorrência dessas luzes, e desse estudo se concluiu que é possível observar cerca de 10 luzes em aproximadamente 5 noites por ano. Em 5 noites, em média, você vê 10 luzes, né? Mas isso é tudo. Isso dá uma ideia da frequência de aparição dessas luzes. Né? Agora, a investigação mais interessante das luzes de Marfa, ela foi conduzida, pasmem só, por alunos, por estudantes de física da Universidade do Texas, lá na cidade de Dallas. E qual foi a conclusão desse estudo? Olhem só, as luzes de Marfa nada mais são do que as luzes dos faróis de automóveis que circulam pela rodovia 67, aquela que nós vimos no mapa há pouco, que é uma estrada situada na região, e essa estrada ela é visível do alto daquele platô onde foi construído o mirante para a observação das luzes de Marfa. A cidadezinha de Marfa, inclusive, realiza um festival das luzes de Marfa para atrair turistas, evidentemente, né? Mas aparentemente não existe nada de extraordinário nessas luzes. Em que eles baseiam essa conclusão? Eles observaram que a frequência de aparição das luzes de Marfa guarda uma estreita correlação com a frequência, ou seja, com a quantidade de tráfego de automóveis que circulam pela rodovia 67. Eles inclusive colocaram lá nessa rodovia um veículo estacionado que funcionou como veículo de teste, e acenderam e apagaram os faróis desse veículo e fizeram uma observação lá do mirante, onde os turistas se agrupam para ver as luzes. E as luzes desse veículo foram observadas e tinham o aspecto de uma luz de Marfa típica. Aí, próximo a esse carro estacionado, eles observaram também que passou um outro automóvel em movimento. As luzes desse automóvel também foram observadas e pareceram se movimentar, né? Claro, um automóvel estava parado, o outro passou, né? E essa luz estacionária, o veículo de teste, e mais as luzes do veículo em movimento, mostraram uma dinâmica, uma aparência muito semelhante à dinâmica e à aparência típica das luzes de Marfa. Então a conclusão deles é de que realmente são luzes de faróis de veículos automotores. E aí, se alguém já está desconfiando dessa explicação, nós vamos acrescentar que em 2008, alguns cientistas da Universidade do Texas observaram as luzes de Marfa ao longo de 20 noites com auxílio de um telescópio, uma câmera digital e um espectroscópio, que é um instrumento que decompõe os diferentes comprimentos de onda da luz de uma fonte luminosa e permite que se observe as frequências que esta fonte está emitindo. Essas frequências dependem da composição química da fonte. Os astrônomos usam a técnica da espectroscopia, ela é praticamente o maior aliado dos astrofísicos desde o final do século XIX.
e nos revelam, por exemplo, a composição química das estrelas de galáxias distantes. Então, o que eles fizeram? Usaram a mesma técnica da espectroscopia para obter o espectro das luzes de Marfa. E a conclusão desse estudo foi que esses espectros são idênticos aos espectros típicos da luz emitida por faróis de automóveis. Tá? Ou então fogueiras de acampamento. Tá? Fogueiras de acampamento. Portanto, nada de excepcional com relação às luzes de Marfa. E parece que esse mistério, entre aspas, né, está explicado. Para quem quer ver a referência original, vocês sabem, aqui nas oficinas de astronomia, nós sempre indicamos as referências originais, para você ir direto na fonte da informação. Stefan, 2009, no American Journal of Physics, volume 77, página 697, vão encontrar lá esse estudo de espectroscopia das luzes de Marfa. Um outro estudo científico, aqui vem o relatório dos estudantes, que eu mencionei ainda há pouco, né? Está disponível nesse site aqui, ó, que você pode acessar, né? O relatório deles está lá, é do Stoliarov e os seus colegas, um trabalho de 2005, né? Onde eles chegaram à conclusão que as luzes de Marfa nada mais eram do que faróis de veículos automotores distantes. O outro fenômeno intrigante que nós vamos analisar na oficina de hoje são as luzes da Montanha Brown. A Montanha Brown fica situada nas proximidades de uma cidadezinha chamada Morganton, lá no estado da Carolina do Norte, no oeste do estado da Carolina do Norte. E a primeira observação comprovada dessas luzes data de 1912, embora existam relatos e lendas relacionadas a essas luzes, já de origem indígena, algumas das quais remontariam ao ano de 1200, em plena Idade Média, portanto, né? Tá? Então, parece que o fenômeno é antigo. Uma luz típica da Montanha Brown é uma esfera vermelha, visível acima da borda da formação rochosa dessa montanha. Muitas vezes essas esferas parecem subir a partir da cobertura das árvores, né? Pairam por algum tempo e depois desaparecem. Às vezes reaparecendo mais tarde numa outra posição diferente. Tá? Em 1913, vejam só, essas luzes já foram estudadas por um funcionário destacado do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o D.B. Sterrett. Ele concluiu que essas luzes avistadas na região da Montanha Brown eram simplesmente faróis de locomotivas, de trens que circulavam lá naquela região. Mas a população local ficou insatisfeita com a conclusão desse estudo que ele publicou. E o Serviço Geológico norte-americano patrocinou uma nova investigação em 1922, conduzida por outro funcionário, George Mansfield, e esse sujeito também concluiu que as luzes não tinham nada de estranho. Na estatística que ele pôde coletar a partir das suas observações, 33% das aparições eram com certeza luzes de trens, 47% eram luzes de automóveis, que já existiam naquela época, e 10% eram luzes fixas e 10% eram luzes de queimadas feitas naquela região, que apareciam durante a noite. Né? E de fato, vejam só, com relação aos trens, tem um relatório que foi publicado, na verdade uma notícia de jornal, publicada em 24 de setembro de 1913, que relata que luzes vermelhas misteriosas eram vistas acima da linha do horizonte, todas as noites, pontualmente às 19h30 e depois às 22 horas. Ora, meus amigos, esses horários coincidiam com horários de passagens de composições ferroviárias ali por perto, tá? Comprovadamente. Tá?
Agora, o fenômeno das luzes da Montanha Brown, ele sofre uma evolução com o passar do tempo. Essas esferas luminosas que flutuam no ar, em geral, elas não eram relatadas nas observações mais antigas. Eram luzes móveis, enfim, mas não com esse tipo de dinâmica de flutuação no ar. Tá? Nós temos aqui algumas imagens, ó. Isso aqui é o contorno, né, da Montanha Brown. A cobertura vegetal é bastante extensa nessa região, que tem uma luminosidade que aparentemente é até uma fogueira, sei lá, no meio do mato, mas é uma das luzes típicas que se avistam à noite nessa região. Aqui tem uma luminosidade branco-azulada, que tem uma outra que aparentemente se movimentou, né, porque de uma maneira um tanto quanto aleatória ou errática, né, uma vez que a gente vê que a câmera ficou fixa, porque as árvores não aparecem borradas. Né. Aqui tem outra, uma espécie de clarão ou descarga elétrica, né. Aqui nós temos uma visão panorâmica, onde nessa parte escura aqui nós temos basicamente uma cobertura vegetal na encosta da Montanha Brown. Né? Aqui é a parte de cima, o topo da montanha, ela tem forma assim de uma espécie de platô. E existem inclusive várias cidades situadas mais além da posição da montanha, que poderiam de alguma maneira também contribuir para esse fenômeno das luzes da Montanha Brown. Aqui de novo uma imagem, né, da mesma montanha com luzes evidentemente artificiais associadas a construções e cidades que ficam além da montanha. Essa foto aqui ela é interessante porque mostra a evolução de uma luz móvel sobre a montanha. Né? Não é uma luz avermelhada, é uma luz esbranquiçada, mas foi vista também sobre essa região. Bom, o que nós temos em matéria de pesquisas científicas com relação às luzes da Montanha Brown? Uma universidade lá da região, a Universidade Estadual Appalachiana, instalou câmeras para monitorar a Montanha Brown no ano de 2014. E depois de 6.300 horas de observações contínuas com essas câmeras, o resultado foi de que nenhuma luz inexplicada foi registrada. Tá? Foram vistas luzes, mas eles conseguiram determinar as causas dessas luzes. Ou eram causas naturais ou artificiais, mas eram causas conhecidas. E, na literatura, se vocês forem pesquisar, vão encontrar uma referência mais antiga, de 1998, onde este autor aqui, ele fala de um projeto de pesquisa para registrar em vídeo as luzes da Montanha Brown e também para obter espectros das luzes. Já vimos, no caso das luzes de Marfa, a espectroscopia é um aliado muito importante nesses estudos, porque nos revela uma série de informações a respeito da física envolvida nessas luzes. Né? E essa pesquisa seria publicada nessa revista aqui, ó, o Skeptical Inquirer, que é uma revista de ceticismo científico. Tá? Nós procuramos lá, não encontramos esse estudo em particular, mas essa mesma revista publicou um artigo muito interessante, posterior, bem posterior, é de 2016, Joe Nickell, intitulado esse artigo As Luzes da Montanha Brown, resolvidas, de novo. Tá? Esse autor faz um repasse muito interessante do fenômeno. Ele diz que nós podemos dividir em 3 etapas. Antes de 1913, quando o que existiam eram lendas, né, todo um folclore associado com os índios, principalmente das tribos Cherokees, que aludiam a uma grande batalha indígena que teria acontecido
naquela região, e que essas luzes que aparecem na Montanha Brown seriam os espíritos das viúvas dos guerreiros mortos ali naquele combate, procurando pelos seus maridos. Essa era a lenda indígena que proliferava naquela região. Tá? Existem outras lendas, como por exemplo a de uma mulher que estava grávida e foi assassinada pelo seu marido e coisas assim. Ou seja, basicamente antes de 1913, os avistamentos de luzes na Montanha Brown e adjacências eram associados a manifestações de fantasmas, literalmente falando. Tá? No período que vai de 1913 a 1960, nós temos o avistamento de luzes, mas já explicadas principalmente por aquele estudo de 1922, feito pelo George Mansfield, lá do Serviço Geológico Norte-Americano. Tá? E depois de 1960, surge uma fase muito interessante, porque aí aparecem alusões com a fenomenologia dos UFOs, dos discos voadores, dos seres extraterrestres e até de fenômenos paranormais. Então, as luzes que antes eram atribuídas a fantasmas e que depois foram identificadas como luzes de veículos, luzes de trens, luzes de queimadas, né? Agora são consideradas evidências da presença de seres extraterrestres ou também, como alguns dizem, seres interdimensionais, que seriam provenientes de outras dimensões, tá? E surgiram, inclusive, começam a surgir, inclusive, histórias, ou melhor, histórias de pessoas supostamente contactadas por essas luzes através de um mecanismo de telepatia. Tá? Então começa a surgir de tudo, começa a se diversificar. O Joe Nickell, ele é de opinião de que a explicação das luzes da Montanha Brown não é uma, mas possivelmente várias. Tá? Entre elas, ele faz questão de incluir, inclusive, além daquelas das luzes de queimadas, luzes de trens, luzes de automóveis, prováveis miragens, tá? E até mesmo, de novo, a luminescência de gases pantanosos. Tá? E aqui sim, na região da Montanha Brown, nós temos florestas úmidas e temos pântanos. Então existe umidade ali naquela região, ao contrário da região das luzes de Marfa. Tá? A Carolina do Norte é um estado bem mais privilegiado em termos de vegetação e umidade. Muito bem. E guardamos o melhor, por último aqui, as famosíssimas luzes de Resdalen. Elas aparecem num vale na região rural, lá no centro da Noruega, um vale chamado Vale Resdalen, que ganhou o apelido de Vale dos UFOs. Tá? E existem muitos documentários, inclusive na televisão, que mostram isso, na internet, no YouTube. É só botar luzes de Resdalen que vocês vão encontrar uma porção de material. Elas aparecem tanto de dia quanto de noite. As luzes da Montanha Brown e as luzes de Marfa são predominantemente noturnas, exclusivamente noturnas, mas essas aqui aparecem de dia ou de noite. Elas usualmente são brancas, amarelas ou vermelhas e podem estar situadas acima ou abaixo da linha do horizonte. Tá? Elas podem durar de alguns segundos a mais de uma hora. Às vezes elas se movimentam com grande velocidade e outras vezes ficam estacionárias ou pairando lentamente no ar. Essas são as luzes de Resdalen. Essas luzes vêm sendo relatadas desde 1930. E é interessante que no período ali entre dezembro de 1981 e até meados de 1984, a frequência de aparição cresceu bastante. Tá? Elas chegavam a ser vistas de 15 a 20 vezes por semana naquele vale. Mas depois, em anos mais recentes, por exemplo, em 2010, a frequência era de apenas 10 a 20 luzes por ano. 10 a 20 luzes por ano. Tá?
Muito bem. Temos aqui algumas imagens. Aqui uma paisagem, né? Então ali uma das luzes. Aqui são imagens ampliadas, feitas com provavelmente matéria objetiva ou zoom, mostrando a evolução, né, de uma dessas luzes típicas. Aqui nós temos um outro panorama do vale, mas ali são luzes de rua, de um pequeno povoado. Aqui é as luzes do farol de um automóvel que passou aqui numa estrada, né, que tem aqui uma estradinha que corta lá a região, mas ali tem uma autêntica luz que costuma aparecer no vale. Então vejam que elas não são até muito diferentes, né, das luzes dos faróis de carro ou de faróis de postes de iluminação pública, né, de ruas, né. Vistas ao longe é difícil separar uma coisa da outra. Aqui tem mais uma imagem, né, essa obtida por cientistas, né, que pesquisaram o fenômeno. Para estudar cientificamente o fenômeno das luzes de Resdalen, cientistas noruegueses criaram o projeto Resdalen em 1983. Se vocês quiserem ver o que este projeto já conseguiu em termos de investigações e resultados até hoje, consultem o site deles, resdalen.org. Em 2010 foi instalada inclusive uma estação de monitoramento automático para a vigilância dessas luzes, né? E o fato é, meus amigos, que as luzes de Resdalen entusiasmam os ufólogos, mas parece que a explicação verdadeira deste fenômeno não tem nada a ver com a atividade de seres extraterrestres. E uma das hipóteses mais interessantes que foi sugerida para explicar o fenômeno em anos recentes é a chamada hipótese da bateria, que foi sugerida em 2014 por um engenheiro e radioastrônomo italiano chamado Jader Monari. Vejam só que coisa interessante. Uma bateria de automóvel funciona de que maneira? Ela tem dois eletrodos, né, um polo positivo, um polo negativo, submersos dentro de um fluido, normalmente um líquido, né, que é condutor de eletricidade. Então, o que o Monari sugeriu? Ele sugeriu que os dois lados do vale, pensem no vale como uma formação assim em forma de letra V, né? Ele sugeriu que as duas encostas, os dois lados do vale de Resdalen, atuam como se fossem os eletrodos de uma bateria gigante. E o rio que passa pelo fundo do vale, chamado rio Resja, ele cruza pelo fundo do vale e exerceria o papel de o eletrólito da bateria. Aí o que acontece? Bolhas de ácido que saem da água do rio, que é uma água sulfurosa, sobem e, submetidas àquela diferença de potencial, né, entre as duas encostas, acabam produzindo descargas elétricas que transformam essas bolhas em estruturas luminescentes. Por que as águas desse rio são sulfurosas? Porque elas são contaminadas, infelizmente, são contaminadas por ácido sulfúrico, que vaza de algumas minas abandonadas que existem lá naquela região, tá? Minas que não são mais utilizadas. Então, vejam só, o Vale de Resdalen, ele corre no sentido norte-sul, geograficamente. A encosta ocidental, ela é rica em minérios de ferro e de zinco, enquanto que a encosta oriental, ela contém jazidas. E dessa maneira se estabelece. Bem, o Vale de Resdalen, ele corre no sentido norte-sul. A sua encosta ocidental, ela é rica em minérios de ferro e zinco. E a encosta oriental é rica em jazidas de cobre.
Então, essa hipótese da bateria, tá, ela foi apresentada na edição de 7 de maio de 2014 da revista New Scientist. Ela chegou a ser criticada por alguns cientistas, especialmente físicos, mas nos parece uma hipótese bem interessante. E recentemente, essa hipótese foi modificada por um físico brasileiro, sim, Gerson Paiva, do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Ele publicou o seu paper no ano de 2021, nessa revista aqui, ó, Meteorology and Atmospheric Physics, volume 133, página 1447. Vocês sabem que nas oficinas de astronomia nós damos sempre as referências originais, né? Aqui não tem essa conversa de publicações de segunda, terceira linha, é tudo na referência original. Tá? Quais foram as modificações que o Paiva introduziu na hipótese da bateria? Bom, ele basicamente retomou a ideia que já existia antes, mas agora ele coloca uma influência da ionosfera, que é a camada mais alta da atmosfera terrestre, uma camada que é ionizada e cujo nível de ionização depende da atividade solar. Por exemplo, numa tempestade geomagnética, em que o campo magnético terrestre é perturbado por partículas que vêm de uma erupção solar, o estado de ionização da ionosfera se modifica, se altera, se intensifica. Tá? E isso produziria uma eletrificação em uma camada de inversão ali naquele vale. Nós vamos mostrar a figura que fala mais do que 1000 palavras. Então vejam só, nós temos aqui a encosta do vale, que é rica em minérios de cobre. Desse lado nós temos a encosta que é rica em minérios ou minerais de ferro e zinco. Aqui passa o rio Resja, bem no fundo do vale, que atua como eletrólito, né? Isso basicamente é a hipótese que já existia antes. Mas agora ele introduz a ionosfera, que é perturbada durante as tempestades geomagnéticas induzidas pela atividade solar e que manda um fluxo de cargas positivas aqui para baixo. Então forma-se uma camada de inversão, basicamente um sanduíche de duas camadas de ar frio com uma camada de ar mais quente no meio. E essa camada de ar mais quente funciona como se fosse um dielétrico. Do solo do vale vêm as cargas negativas e a camada de ar frio superior, nesse sanduíche, é alimentada por cargas positivas da ionosfera. Meus amigos, isso aqui é basicamente um capacitor, onde nós temos duas placas eletrizadas com cargas de sinais opostos, separadas por um material dielétrico, né? Que no caso aqui vem a ser essa camada de ar quente. Tá? Quando esse capacitor gigante natural produz descargas, produz faíscas, ioniza o ar e nós temos a produção das luzes de Resdale. Um modelo realmente muito interessante e que, se estiver correto, a gente pode adiantar que provavelmente deve existir uma relação entre a frequência de aparição das luzes de Resdale e a ocorrência de tempestades geomagnéticas e erupções solares. As erupções solares são mais frequentes durante os anos em que a quantidade de manchas solares é máxima. As manchas solares possuem um período da ordem de 11 anos, onde durante esse tempo a sua quantidade varia. Tá? Outro detalhe interessante sobre as luzes de Resdale é que foram obtidos espectros dessas luzes pelos cientistas noruegueses. E o que mostram esses espectros? Eles mostram linhas de emissão, que foram atribuíveis a metais como ferro, titânio, escândio e também ao oxigênio e ao nitrogênio. O oxigênio e o nitrogênio estão na atmosfera. A atmosfera é 70% nitrogênio, né? E o resto, quase tudo, é oxigênio. Esses metais provavelmente são partículas que estão na poeira do ar neste vale, que é um vale que tem mineração, né? Tem várias minas
que exploram metais. Então, os espectros estão demonstrando que as luzes de Hesdalen não são objetos sólidos, porque se aparecem linhas de emissão, nós temos um gás. Gases é que emitem linhas de emissão em espectros. Tá? Se as luzes fossem sólidas, nós observaríamos um espectro contínuo de cores. E isso não acontece nos espectros que foram tomados das luzes de Hesdalen. Tá? Esses estudos foram publicados em 2007. Mostra que as luzes não são sólidas, portanto, né, meu diretor, não podem ser naves extraterrestres. Né? Está excluída a hipótese extraterrestre da explicação das luzes de Hesdalen. Aqui temos dois espectros, se bem que eles não estão calibrados, nem em comprimento de onda, nem na escala de intensidade, mas a gente vê a presença de linhas de emissão, né, muito nítidas, tá, e que são atribuíveis a metais e ao oxigênio e ao nitrogênio. Aqui já tem um outro espectro que está, no caso, calibrado em comprimentos de onda, que vai de 4.100 a 6.900 angstroms, né? Isso aqui seria basicamente ali do azul, aproximadamente, do violeta até o vermelho, o infravermelho próximo, né? Então se vê novamente aqui, ó, linhas de emissão no espectro que sinalizam para a natureza gasosa dessas luzes de Hesdalen. Quer dizer, nós temos ali basicamente gases incandescentes. Provavelmente essa incandescência é induzida eletricamente. Tá? Portanto, um fenômeno também natural. Agora vamos dar uma olhadinha no Brasil. Nós não vamos esgotar esse assunto, daria para fazer perfeitamente uma outra oficina sobre a Chapada Diamantina e alguns outros locais do Brasil em que também se observam luminescências aparentemente misteriosas associadas a formações geológicas específicas, como é o caso da Chapada Diamantina. Ali existem relatos de luzes estranhas que saem, por exemplo, de cavernas, tá? E que frequentemente assustam turistas e moradores, etc. Eu vou contar uma história que aconteceu uma vez, um relato que me deu um aluno uma vez na universidade. Ele me falou o seguinte: professor, eu não sei se existem discos voadores, mas uma vez eu estava acampando com colegas lá nessa região da Chapada Diamantina e nós estávamos no alto de um platô e lá embaixo nós víamos a planície. E era de noite, estava tudo escuro, e nós localizamos um ponto de luz que durante muito tempo ficou parado lá embaixo na planície. E nós pensamos que aquilo ali era um grupo de pessoas que estavam lá acampando com uma fogueira ou utilizando uma lanterna, etc., um lampião, né? Aí de repente aquela luz subiu com uma velocidade muito grande e desapareceu no céu. Viram só? É óbvio que não é uma nave extraterrestre, meus amigos. Nós estamos diante de um fenômeno luminoso. Provavelmente, sei lá, ou gás de pântano, ou um fenômeno eletromagnético, etc., que ainda merece posteriores investigações. E nós temos que conduzir essas investigações, né? Obviamente nós não podemos sair acreditando, que nem muitos ufólogos fazem, a luz é misteriosa, mostrou um comportamento dinâmico impressionante, invulgar, e, portanto, tem que ser extraterrestre. Não, para aí, vamos fazer uma investigação científica bem fundamentada do ponto de vista metodológico, uma investigação completa, para ver o que a gente consegue concluir. Não é? Aliás, eu vou dar um conselho aqui para os ufólogos, viu? Esse pessoal aí que anda caçando fenômenos luminosos estranhos, etc., não basta levar a câmera de vídeo e máquina fotográfica, não. Tem que levar um espectrógrafo. Tem que registrar o espectro dessas luzes que vocês andam vendo. Porque é o espectro que vai nos dizer uma grande quantidade de informações, vai nos fornecer uma grande quantidade de informações a respeito daquela luminosidade que está sendo registrada. Se ela é sólida, se ela não é, qual é a composição química daquele material, e isso nos dá bons indícios a respeito da origem do fenômeno que está sendo observado.
Tá? Então, vocês viram aqui, as luzes de Marfa foram investigadas espectroscopicamente, as luzes da Montanha Brown estavam tentando fazer isso, as luzes de Resdalen já foram investigadas e a espectroscopia contribuiu para o esclarecimento desse fenômeno, né, de uma forma bastante satisfatória. Tá? Então, qual é a grande moral da história que nós podemos tirar da oficina de hoje, meus amigos? Luzes misteriosas, luzes de origem ou de natureza estranha, aparecem em praticamente todos os lugares. Mas isso não significa que nós devemos já adotar a hipótese extraterrestre como explicação para elas. Tá? Vou mostrar aqui, para finalizar a apresentação de hoje, duas imagens que eu registrei lá no Espaço Ecoastronômico Atlântica, que a rede Ômega Centauri, através do professor Érico Kemper, nosso colega aqui de trabalho, que aliás é o presidente executivo da rede Ômega Centauri, está instalando no interior do município de Morro Reuter, uma região também montanhosa, com vegetação luxuriante naquelas encostas, e eu registrei uma noite que eu estava lá com o professor Érico, fazendo um reconhecimento do sítio, essa luz vermelha, que parece mesmo uma luz da Montanha Brown ou uma luz de Marfa, né? Registrei com a minha câmera digital. Não está aparecendo aqui na parede, né, meu diretor? Mas o nosso diretor vai colocar a imagem em tela cheia, vocês vão ver a linha das árvores em cima e a luzinha vermelha em meio à vegetação da encosta do morro. E depois temos essa outra aqui, que retrata uma luz mais brilhante, né? Que teria aparentemente se movido, meu diretor? Não, na verdade não. Quem moveu isso aí foi a câmera, fui eu que movi a câmera. Fiz de propósito para mostrar que essas trilhas esquisitas que muitas vezes aparecem por aí nas imagens de supostos fenômenos aéreos não identificados, não tem nada de inexplicável. Tá? Isso ali é simplesmente um poste de luz fotografado no escuro, de uma grande distância, e que eu propositadamente movi a câmera enquanto ela fazia uma exposição bastante curta. Tá? Volto a dizer, né? Existe um grande leque de explicações que nós podemos aplicar a esses fenômenos luminosos incomuns. Então a gente tem que ser muito cuidadoso antes de partir para a tal da hipótese extraterrestre. Pensem nisso, meus amigos, enquanto eu lhes digo até a próxima oficina de astronomia.